Você está ouvindo É o gol! o Controversa Sports no Controverso Multicast. E aí galera, estamos aqui hoje para mais um episódio do Controversa Sports e dessa vez estamos num episódio super especial, né, para mim especialmente, que é um episódio para a gente falar sobre NBA e mais do que falar sobre NBA, a gente vai fazer um guia completo, um guia definitivo para quem quer começar a assistir NBA em 2024. E para isso nada mais justo do que trazer uma bancada aqui ultra, mega, super qualificada, com algumas das maiores mentes do esporte no Brasil, né? Grandes cronistas esportivos. E sem muita enrolação, porque hoje o episódio vai ter muito conteúdo, vou convocar o primeiro cavaleiro do Apocalipse, Samuca. Boa noite, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Controversa Esportes. Episódio num modelo um pouco diferente dessa vez, né, Paulão? E vamos mostrar pra essa galera aí, né, que aquele pessoal ali que tá, basquetezinho, tá querendo assistir, mas não sabe muito bem como. Vamos mostrar o caminho das pedras pra eles. Introduzir, né, na galera aí. Né? Introduzir, é porque assim, de bola a gente entende, né? Eu sempre costumo dizer isso. Então introduzir, né, a bola laranja na galera. Ai, que delícia! Porra. Eita. Começou no lá ele já o episódio, hein? O episódio já começou com um lá ele aqui muito grande, né? E um cara que entende de lá ele, é o nosso amigo Felipe. Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, aos meus parceiros da bancada aqui. Vamos falar de uma bola que não costuma entrar bastante aqui, né? Nas nossas conversas. Sempre passa pela boca ali. Essa bola passa pela boca do Samuel, passa pela boca do Paulo, principalmente, mas não penetra tanto assim. Então hoje vamos falar de bola laranja, NBA, todos gostam, bom demais. Vamos fazer um guia aí pra quem tá querendo começar nesse mundo. E tem um cara que tá querendo mais saber mais dessa bola aqui, que tá por aqui também, né? É o nosso amigo Marx. Sempre bom buscar aprender sobre os diversos tipos de bolas, né? Presentes aí. Como o seu professor de ciência dizia, para toda regra há uma exceção. Eu sou a exceção desse episódio, né? Meus companheiros de bancada aqui, eles manjam de bola, eu nem tanto assim. Mas estamos aí para aprender sempre. Parece que é importante saber desse tipo de assunto por aqui, então estamos aí para fazer meu papel. Né? Como diria Tebilu, busquem conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais. Vamos lá, né, pro episódio. Então, como eu já disse, né, a gente tá aqui hoje para fazer um guia definitivo, completo, total, de como você que tá a fim de assistir NBA, tá a fim de começar a se familiarizar nesse mundo do basquete, por onde você pode começar, né? E para isso a gente vai contextualizar o máximo possível aqui, para você sair desse episódio e já falar, é isso que eu vou fazer, é esse time que eu vou assistir, é aqui que eu vou assistir, e nada mais justo que antes de mais nada, a gente explique um pouquinho de como funciona, né? A estrutura da NBA. Antes de mais nada, acho que é legal a gente começar já falando como funciona na NBA, a estrutura da liga. A NBA é uma franquia, né? A galera gosta de falar que a NBA é o comunismo dos bilionários, assim. Como é, amigo? Porque é uma liga de 30 times, né? Que com franquias ali da América do Norte, a gente não pode falar só dos Estados Unidos, porque tem uma franquia do Canadá também, em Toronto. São 30 times, esses 30 times são divididos em duas conferências, a Conferência Leste e a Conferência Oeste. Essa divisão acontece, ainda tem outra divisão, que são as divisões dentro dessas conferências, que aí você pega esses 15 times e divide eles em 3 também. E por que tem essas divisões, essas conferências, né? Que são geográficas, né? Tipo, tem a Conferência Leste e a Oeste, tem a divisão Noroeste, a divisão Nordeste. Isso acontece porque os times, eles precisam organizar o calendário deles, como os Estados Unidos é um país muito grande,
grande e tem muitos jogos, né? NBA, mais uma informação, tem 82 jogos por temporada. Para acontecerem esses 82 jogos de um jeito que funcione para todo mundo e não saia ninguém morto de exaustão, já acontece muito na NBA da galera ficar exausta, eles precisam organizar de uma forma que os times que estão ali próximos geograficamente joguem mais entre si. Então por isso que você tem essa divisão. Os times da Conferência Leste jogam mais contra os times da Conferência Leste, os times da Conferência Oeste jogam mais com os times da Conferência Oeste, né? E como eu disse, outra coisa aqui que eu vou destacar mais, né? A temporada regular, que é basicamente a fase de classificação da NBA, tem 82 jogos. A classificação da NBA, ela é diferente do futebol, né? Porque basquete, como todo mundo sabe, não tem empate, né? Ou não sei se todo mundo sabe, não tem como empatar no basquete. Então, é diferente. Você não tem uma contagem de pontos como no futebol, por exemplo. Você tem contagem de vitória e derrota. A segunda fase da competição da NBA, depois da temporada regular, você tem a pós-temporada, que são os playoffs, que aí é o mata-mata da NBA. Então, os 8 melhores times das duas conferências, né, nesses 82 jogos da temporada regular, se classificam para os playoffs. Ainda dentro das conferências, esses times se enfrentam em mata-mata, né? Eu acho que equivalente seriam tipo oitavas de final, ou acho que já começa de uma quartas de final, né, galera? Se fosse para fazer um paralelo com o futebol. É porque a NBA tem um outro detalhe, né? Que tem primeiro as finais de conferência para depois ter as finais mesmo, né? Então começaria nas quartas de finais das conferências, mas nas oitavas de final da liga mesmo. Exato. Se juntar todos os 16 times classificados, você tem oitava, só que eles não jogam entre si, né? Tem duas chaves, assim. É igual o futebol nesse conceito. Tem as duas chaves, mas as duas chaves são dos times das conferências, né? Eles não se misturam. Os times da Conferência Leste e Oeste só vão se encontrar nas finais mesmo da NBA. Então, eles se enfrentam. Por isso que é tão importante a divisão, né? Esses times jogam muito entre si e até mesmo nos playoffs eles jogam bem mais entre si também. Isso é legal, eu acho muito legal do ponto de vista que cria rivalidades, né? Os times estão sempre jogando um contra o outro, sempre se eliminando e criando histórias em cima disso, né? Dessa fase de introdução, vocês têm algo a mais para acrescentar assim, ou vocês acham que tá legal? Cara, eu tenho uma pergunta. Essa fase anterior às playoffs, né, que vocês estavam falando que a Conferência Leste joga entre si e a Conferência Oeste joga entre si também. Ela é composta de quantos jogos? 82 jogos. Os 82 jogos é só dessa parte? Sim, a temporada. Isso, inclusive, o Marcos trouxe um ponto bem legal. Você tem algum comentário a mais pra fazer disso, Marcos? Não, é porque, tipo assim, parece muitos jogos só nessa parte, tá ligado? E aí as playoffs eu imagino que sejam bem menos, né? Então, tipo assim, a parte maior que seria essas playoffs, ela é num tempo menor, né? Pra colocar na temporada. Sim, é até curioso você falar isso, porque mesmo eu, por exemplo, sou um cara que é viciado e acompanha muito NBA, e eu acho que até mesmo a galera que é super bitolada no negócio também acha que 82 jogos são muitos jogos. Eu acredito que o pessoal que acompanha aqui, o pessoal aqui da bancada que tá aqui também concorda com isso, né, Samuca e Felipe? Cara, sim. Por exemplo, acontece muito dos times jogarem um dia e no outro dia jogarem também. É o back-to-back. Caralho. Eles falam, jogam 2 dias seguidos assim, sem pausa. E outra coisa que é muito diferente, pelo menos aqui pra gente que é acostumado a assistir Brasileirão e tudo, é que tem rodada em data comemorativa. Então, tem rodada de Natal, que inclusive é bem tradicional e valorizada. Tem rodada no dia do Ano Novo, dia 31 de dezembro, os caras jogam também. Então, o calendário de fato é muito apertado, né? Muito apertado. E essas rodadas são até especiais, né? A NBA, ela busca colocar jogos chamativos, assim, né? Entre grandes times, entre grandes jogadores nessas datas especiais, né? A rodada de Natal, por exemplo, é super famosa. Eles já, antes de começar a temporada, eles já anunciam os jogos da rodada de Natal. Exato. E ainda falando sobre isso, desse esgarçamento, né, que rola nessa temporada regular, o Felipe trouxe até um ponto legal. Tipo, a NBA, ela funciona muito diferente do futebol e de outros esportes, até o futebol americano, se a gente for pegar, né? A NBA, basicamente, ela preza
por ter o tempo inteiro. Enquanto tá rolando a temporada da NBA, se você ligar a TV à noite, você vai ter um jogo passando de NBA. Aqui nem tanto, porque a gente tem as questões de transmissão, né? É diferente porque a gente tá no Brasil. Mas nos Estados Unidos, é absolutamente, praticamente todo dia, você vai ter um jogo de NBA passando ali, no horário que passa na NBA. E isso é um negócio que, cara, cria problema para quem quer acompanhar o negócio mais profundamente, porque tem alguns momentos da temporada que vão ficar chatos, inevitavelmente, porque não estão valendo nada, sabe? Eu, pelo menos assim, na minha experiência, vocês podem até falar de vocês também. Eu fico muito empolgado no começo, que eu quero ver os times, quero ver como tá funcionando. Aí no meio eu já perco um pouco de interesse, uma vez que eu já entendi mais ou menos o que tá... Eu já fiz um panorama na minha cabeça de como tá a temporada, né? Chega na metade ali, eu tô cansado. Tem o All-Star Game, que é outra coisa que a gente pode falar depois. E depois do All-Star Game que eu volto a ficar mais interessado, que já tá mais perto dos playoffs, os times já estão ali botando vaga nos playoffs, já tá um negócio mais... já tá voltando a fazer sentido, já tem outra coisa pra se empolgar, né? Exato. Essa parada aí da temporada ficar mais interessante, assim, perto dos playoffs, também tem um motivo que a gente até não comentou aqui, mas acho que desde 2020 a liga implementou o play-in, que é uma fase preliminar aos playoffs, né? Então, os times que tem uma campanha intermediária ali, eu acho que são os que terminam de 8ª a 10ª, não sei a posição certa. De 6ª a 10ª. 6ª a 10ª, perfeito. Os times que terminam de 6º a 10º de cada conferência, né, eles enfrentaram. Desculpa, 7ª a 10ª, né? 7º, 8º, 9º, 10º. Isso, tá certo, que vai do primeiro ao 6º, os playoffs direto, isso. E do 7º ao 10º eles vão se enfrentar num torneio preliminar ali, que garante uma vaga no playoff, né? É isso? Duas, né? E ainda tem essa particularidade aí. E uma outra coisa que eu acho legal da gente comentar também são sobre as finais, sobre os playoffs em si, né? A gente falou temporada regular, vamos pros playoffs agora. Eu só queria comentar um pouco da temporada regular e sobre essa quantidade de jogos, né? Que às vezes a galera que tá chegando se assusta, né? Que, como a gente já comentou, são muitos jogos, né? E é muito rápido, cara. É um dia sim, um dia não, o time tá jogando, né? É pouco tempo de descanso. O Felipe disse, às vezes eles jogam dias seguidos. Então é natural ter essa dificuldade de acompanhar. Tipo assim, não desanime, né? A gente tem, igual o Paulo tava falando das experiências pessoais, né? Eu mesmo não, cara, pô, eu faço faculdade, trabalho, né? Eu raramente assisto algum jogo de temporada regular. Mas tem outros mecanismos, né? Que a própria NBA, por exemplo, aqui, a NBA Brasil, eles fazem todo dia, cara. Todo dia tem um resuminho lá da rodada, onde eles mostram os melhores momentos dos jogos. É um videozinho de 10, 15 minutos, que dá pra você acompanhar e você saber o que tá acontecendo. Então, você consegue acompanhar a liga sem precisar estar ali em cima, né? Assistindo e tal. Cara, vem, tipo assim, não desiste por causa dessa quantidade de jogos, né? Tem outros meios pra você conseguir acompanhar. Mas se você conseguir assistir muitos jogos, assista, porque vale a pena. E realmente o que o Samuel falou é muito real, né? Você tem a noção de que é impossível acompanhar tudo. Por mais que você esteja muito interessado, você vai acompanhar na medida que você pode ali. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver os jogos dos Celtics, mas eu tento focar nas transmissões em português, por exemplo, eu assisto. Sempre que passa no Brasil um jogo dos Celtics, eu assisto, e às vezes um jogo ou outro entre times que eu quero ver mais, quero conhecer mais, quando é uma parada que eu sei que vai ser divertida de assistir, que tem jogadores que eu gosto, que vai ser disputado, eu vou lá e assisto também. Mas aí eu tenho um desprendimento total, tipo, você não tem como acompanhar tudo, eu acho que em qualquer esporte, né? Mas o basquete, ele cria essa ansiedade maior, porque é muita coisa em pouco tempo, né? Então, vá com essa cabeça, tipo assim, você assiste ali um jogo ou outro, um joguinho, 2 joguinhos na semana, você já vai estar ok, e você pode, eu pelo menos faço isso para cobrir mais coisa. Eu acompanho conteúdo sobre basquete. Tipo, eu acompanho podcasts, né? E tipo, isso ajuda muito, porque você vai ter a sua visão ali, vai ter outras pessoas acompanhando outras coisas que vão trazer outras perspectivas, outras informações que você não dá conta de acompanhar, né? Raíssa Leal!
Indo pro próximo ponto, né? A gente falou aqui bastante da temporada regular. Alguma dúvida, Marcos? Você que é hoje O orelha. É. Mano, não, na verdade, a pergunta que eu ia fazer, vocês basicamente já responderam, porque, tipo, eu tava tentando traçar um paralelo, assim, de como acompanhar comparando com o futebol, né? Eu tenho uma maneira bem específica, mas eu acho que tem uma galera que é assim também de assistir futebol, que é, por exemplo, cara, aqui no Brasileiro, eu costumo ver jogo de outro time, tá ligado? Até pelos motivos que o Samuca falou, falta de tempo, caralho, eu assisto o jogo do Flamengo, pô, o Flamengo vai jogar, eu vou assistir, independente do campeonato. Aí eu ia fazer uma pergunta que era nesse sentido, sabe, de como é que vocês acompanham? Vocês assistem o jogo do time de vocês? Vocês assistem os cortes, os recortes da rodada do time de vocês? Mas vocês basicamente já responderam, então foi um bom guia aí nesse sentido. Mas é interessante esse ponto, porque eu acho que o basquete, até esportes que não são não estão sendo realizados no nosso país, né? As ligas que não acontecem no nosso país, elas criam um negócio que pra mim é muito legal, que é isso, tipo, eu no Brasil assisto o jogo do Cruzeiro, pô. Pedir pra ficar assistindo de outro time, eu não vou assistir, porque eu não consigo, tenho antipatia. Exato. O basquete, ele cria por essa distância geográfica, a distância, por mais apaixonado que você seja, tipo, eu acho muito legal essa coisa de eu conseguir assistir, por exemplo, pegar um jogo do Lakers e do Golden State, por serem dois times grandes, dois times com jogadores legais dos dois lados, eu consigo assistir porque, tipo, eu quero ver aquele jogo acontecendo, sabe? Tipo, eu sei que vai ter coisa legal pra assistir ali, pra aprender, pra curtir mesmo o jogo. Eu acho que o legal muito do basquete é que você consegue curtir mais, assim, o esporte, pra além do time, né? E isso é um negócio que eu gosto pra caralho de acompanhar basquete. E depois a gente entra nesse mérito, eu já ia puxar um gancho pra outra coisa, mas agora vamos falar dos playoffs, né? Os playoffs, como eu disse, rola essa temporada regular e aí os 8 melhores times de cada conferência se classificam pro mata-mata, né? Como o Felipe já falou, os 6 primeiros de cada conferência têm uma vaga direta. Os outros 4 dos 10 primeiros, eles disputam 2 vagas. Então, no fim das contas, vão ter 8 de cada lado nos playoffs de cada conferência. E esses 8, que aí tá um negócio do basquete também, que eu acho que pra muita gente deve ser muito estranho, né? Que o mata-mata do basquete é uma melhor de 7 jogos. Exato. Isso acho que deve causar uma confusão absurda pra muita gente. Bizarro, mano. Pra mim, particularmente, tá louco. Então. Mas, tipo assim, e o intervalo entre esses jogos? É igual o Felipe falou, é coisa de os caras jogar a semana toda, um contra o outro? Nos playoffs, nos playoffs não rola de ter jogo em dias seguidos, mas na maioria das vezes é dia sim, dia não, às vezes com intervalo de 2, de 3 dias, né? Entre os jogos. Até as finais, né? Até as finais tem muito Nos isso. playoffs eles descansam mais. É um dia sim, 2 não. Tipo isso. E depende, né? Às vezes eles vão espaçando mais, o calendário é diferente, é um pouco mais flexível. É porque eles tentam sempre manter junto, né? As séries. Tipo assim, pras oitavas de final acontecer juntas, as quartas acontecerem juntas. Sim, sim. Então, às vezes, uma acaba antes da outra, né? Porque é melhor de 7, é um 4-0, o outro é 4-3, né? Demora mais, né? Então, eles sempre tentam equilibrar pra que fique meio alinhado, assim, né? As duas conferências, né? A leste e a oeste. E aí, tipo, já dá pra ter uma noção do quanto que os caras jogam, né? Porque se o time fizer uma campanha perfeita, assim, nos playoffs, o que eu acho que nunca aconteceu, né? Muito, muito difícil de acontecer, mas que é ganhar de 4-0, então eles vai ter lá as quartas, a semi e a final de conferência, mas a final da NBA, né? Deu 16 jogos, mais os 82 da temporada regular, 98 jogos. A melhor campanha histórica foi um 16-1, né? Do Lakers, do Kobe e do Shaq nos anos 2000 ali, né? 97 jogos. Essa coisa, ainda falando sobre isso, né? Das melhores de 7, que eu acho que muita gente deve olhar pra isso e falar, pô, igual o Marcos falou, é bizarro. Tipo, um jogo de uma fase de mata-mata ter melhores de 7 jogos é muito estranho, mas, cara, talvez aí a gente vai ter que entrar num negócio mais complexo pra tentar explicar. Porque o basquete é um esporte que é muito no detalhe, assim. E isso faz com que os times, eles pensem muito em como eles podem cobrir esses detalhes e ser um time melhor do que o outro. Claro que às vezes vai ter uma diferença técnica, vai ter uma diferença muito clara ali. Nos playoffs até é interessante, o primeiro joga contra o 8º classificado, o segundo contra o 7º,
e assim por diante, né? Então, as primeiras rodadas dos playoffs geralmente estão a diferença maior. Mas à medida que o funil vai se fechando ali, o negócio vai se afunilando, os jogos começam a ficar muito mais próximos, os times começam a ficar muito mais ajustados um ao outro, né? Eles falam até isso de ajuste no vocabulário da NBA, que é justamente o time pensar no jogo dele, pensar em como ele pode criar uma estratégia para, às vezes, sei lá, restringir o principal jogador do outro time, em minimizar o jogo do outro time. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É um time que chuta muito de 3, por exemplo. O que a gente faz? A gente tira a bola de 3 deles, por exemplo. O time pode pensar numa estratégia para isso. Um time que ataca muito o garrafão, ataca muito a cesta, né? Que é tipo, você infiltrar para fazer a cesta. Às vezes, eu não sei se para quem não conhece nada eles vão entender isso, então eu tô meio pensando aqui. Mas você atacar a cesta, você ir em direção à cesta e atacar, tem times que são muito focados nisso. O que o time pensa nos playoffs? Ele fala, pô, se o time faz isso, vamos colocar o máximo de jogador ali debaixo da cesta para atrapalhar esse time. Então os playoffs, muito diferentes da temporada regular, em que os times jogam muito, eles têm muitos jogos, então eles não têm tempo para ficar pensando em cada jogo, em cada estratégia, em cada jogador do outro time. E nos playoffs é diferente, é como se eles jogassem uma lupa. E como o basquete é esse negócio que é tipo muito intenso, muito rápido, e as coisas se definem muito no detalhe, sabe? Tipo, você tem um jogo que tá o tempo inteiro acontecendo alguma coisa, mas pode, sei lá, nos 2 minutos finais acontecer um negócio que vai, tipo, mudar o curso da partida, sabe? Tipo, às vezes o time tá vencendo e você fala, pô, venceu, já era. Uma sequência ali pode acabar com o jogo e virar, sabe? Então, eu acho que pra você entender essa lógica de ter 7 jogos, né? Então a melhor de 7, você tem que começar a acompanhar mais o basquete e entender por que disso, né? Por que rola essa parada. E o porquê é muito do que eu expliquei, mas é um negócio que é muito do você acompanhar, que você vai sentir e você vai falar, pô, 7 jogos às vezes até é pouco, né? Mas é pouco, mas ao mesmo tempo é um negócio que você fala, é completamente justo. Se esse time ganhou esses 4 jogos, é porque ele foi melhor mesmo, né? Não abre espaço pra, pô, na sorte, né? Porque o basquete é outra coisa, né? Tipo, o basquete, às vezes, menos de um segundo um time vai vencer. Sei lá, né? É uma loucura, né? Você pensar que se tivesse um jogo só e um cara vai lá e ele mete uma cesta de costas, faltando menos de um segundo, claro que vai ser super mérito do cara, mas você vai ficar pensando, porra, podia ser completamente diferente se tivesse uma volta, né? Tipo, se tivesse outro jogo. E outros esportes isso acontece também, mas não com tanta frequência quanto no basquete, né? Esses últimos minutos do basquete é um trem mágico, assim, que é meio até difícil de explicar. Igual você falou, é tipo, você tem que sentir, cara. Porque esses 2 últimos minutos, eles sempre parecem que são mais longos do que o resto do jogo todo. Parece que o tempo passa mais devagar. Os times... É uma sensação estranha, mano. É igual eu falei, é cada detalhe, assim, vira um jogo de xadrez. Os playoffs, tipo, vamos dizer assim, se fosse pra fazer uma analogia burra aqui, acho que todo mundo vai conseguir entender. A temporada regular é uma dama, os playoffs são um xadrez, sabe? Tipo, são jogos diferentes, assim. A intensidade sobe, o nível de estratégia sobe, o nível dos jogadores sobe, porque ali é onde que eles querem se mostrar, que é ali que tá valendo de verdade. Claro que a temporada regular vale alguma coisa, mas tem essa coisa, né? Tem essa cultura, tem essa mudança de mentalidade dos playoffs pra temporada regular. E até é um negócio que eu aconselho pra quem ainda tá meio reticente, pô, 82 jogos, nossa, cara, é muita coisa. Tipo, eu não sei por onde, se eu consigo ter a dedicação pra, nem que seja começar a assistir a partir disso. Vai nos playoffs, tipo, os playoffs ali eu acho que é onde você vai olhar e vai falar, pô, NBA é legal mesmo, não tem como. E essa parada assim de serem 7 jogos também, né, que causa estranheza, mas é muito bom por causa disso. Também gera muita história em torno, porque tem um fato, né, um dado que um time nunca reverteu um 3-0, por exemplo, em finais da NBA. Playoff, né, como um todo. Perfeito, em playoffs como um todo. Mano, eu me confundo muito nos números, vocês vão me corrigir. Nunca teve uma virada de 3-0, não aconteceu em momento nenhum. De 3-1 só teve uma, né? Não, de 3-1 não teve só uma, não. Só pra corrigir. Só teve uma nas finais, né? Nos playoffs tiveram outros. Ah, tá. Nas finais só
teve uma mesmo. Isso aí é massa porque, tipo assim, um time vai lá e abre 2-0. Aí os torcedores do time que estão perdendo já criam esperanças ali de que eles vão fazer uma parada histórica, sabe? Uhum. Começa a abrir um 3-0 lá, enfim. Um time que você acha que ia passar o trator, vai lá, perde o primeiro, perde o segundo e aí acaba se perdendo na série e acaba eliminado. E outra coisa que eu não citei, eu acho que é justamente isso, por ser tão mais rápido, assim, também a questão do fluxo de jogos, né? Não tem um jogo, aí você espera, tipo, futebol. Tem um jogo aqui agora, do mata-mata, da Copa do Brasil. Aí você assiste o jogo hoje, daqui uma semana, 2, às vezes até mais, sei lá. Liga dos Campeões mesmo, demora pra caralho pra ter jogo de volta, né? Já é outra coisa, no basquete não, você assistiu o jogo hoje, daqui 2 dias, tipo, já vai ter outro jogo. Então, é outro ritmo, né? Outro ritmo, então faz muito mais sentido você criar esse placar de jogos, né? Mais do que um placar interno dentro da partida, é um placar de jogos. E, tipo, tem essa coisa que eu falei dos ajustes que cria uma dinâmica muito foda. Tipo, é muito legal, é justamente essa coisa moral, assim, né? Da moral do time, da moral dos torcedores, todas as narrativas que vai se criando ao redor dessa lógica de série de 7 jogos, né? Ano passado mesmo, nas finais, né, em que o Celtics foi campeão. Brasil! O Celtics abre 2-0, né? Abre 2-0 e tinha a galera do Mavericks, né? Que é o time que jogou contra o Celtics, que tava, pô, não, agora foi 2-0, mas a gente ainda tá no jogo, ainda tá. E fizeram meme, sabe? Usaram um meme do clássico do LeBron, de quando ele fez a virada, e falaram, pô, o Dallas vai voltar. Tipo, por mais que não tivesse chance nenhuma, assim. Tipo, não parecia ter chance nenhuma, né? Não tivesse, mas não parecia ter chance nenhuma disso acontecer. Vai se criando narrativas, né? Tipo o jogo 7, por exemplo. Uma coisa que a gente não falou, né? O jogo 7, que é quando os dois times estão empatados em 3-3 e tem aí um mata-mata. O jogo 7 é o mata-mata, né? Pô, todo jogo 7 é uma parada tensa em outro nível, assim. Tipo, ali você vê um jogo histórico, um jogo feio, até dizer chega, assim, né? Que tipo, os dois times, ninguém quer atacar direito, tá todo mundo parecendo que tá tremendo as pernas, né? Ou sai aquele jogo que, tipo, tem um cara que explode, assim, você fala, pô, nossa, esse cara tem culhões, assim. Tipo, é legal, tipo, porque justamente por mais que seja estranho, eu acho que funciona muito pra lógica de NBA e pra lógica de basquete, né? Eu acho que eu posso resumir, assim, de forma mais sucinta pro pessoal que tá assistindo, né? Então a gente tem primeiro uma fase de grupos, eu vou chamar assim, né, pra ficar mais compreensível, a temporada regular, né? São 2 grupos de 15 times cada, são as suas conferências, leste e oeste, e eles se enfrentam. Então os 30 times se enfrentam durante esse período de 82 jogos, eles jogam, e aí, como o Paulo disse, os 8 melhores classificados, né, pós o play-in, né, aquele esquema que vai até o 10º, aí os 2 passam, esses 8 times passam pro playoff, e aí sim, a gente tem um mata-mata, né, que já é tradicional, chaveamento, só que aí é interno, né, o chaveamento da conferência contra a outra conferência, os 2 vencedores se enfrentam na final da liga, né. Raíssa Leal! LeBron James! Eu já vou aproveitar para emendar aqui, né, após a gente mostrar um pouco da estrutura da liga pro pessoal, né, onde a galera pode começar, né, a acompanhar por onde que ela assiste, né. A própria NBA tem um sistema de streaming deles, né, onde eles transmitem todos os jogos, né, que é o famoso League Pass. Você pode procurar aí no seu navegador, na sua loja de aplicativos, você vai encontrar ele. Seria o League Pass o Futimax da NBA? O viajei. Só que é pago, né, é o serviço da NBA pago, né. Não, é o contrário. Ah, não. Qual que é o Futimax da NBA, então? Me responde, que essa é a pergunta mais importante. É o Futimax. É o Futimax. É o próprio Futimax. Gigante. Eu não sei nem se eu comento esse League Pass aí, porque, porra, eu acho que perde a chance da gente ser patrocinado algum dia pela NBA. Caraca, que aplicativozinho. Fera demais. Cara, eu acho que a gente tem que mirar em ser patrocinado pelo Futimax primeiro. Então. Perfeito. Mas, assim, se for pra falar uma parada pra quem quer assistir, fuja do League Pass, assim, porque eu acho que funciona muito mal e é muito caro. Não compensa nem pra quem é viciado igual eu, que é muito nerd de NBA.
eu não acho que compense, né? Quanto que é uma brincadeira dessa? Eu acho que a última vez que eu olhei, eu não sei os preços atualizados, não, se mudaram, se abaixaram o preço. Mas era R$50 por mês. Puta merda. Pra você assistir todos os jogos. Mas com o cupom Controverso 20 você ganha nada. É, porque esse plano de R$50 é pra você assistir todos os jogos, basicamente, né? De todos os times. Eles têm outros planos, por exemplo, de números limitados de jogos, ou assistir só um time. Então, mas o plano padrão, assim, que cobre tudo é esse de R$50, né? Ó, dê uma olhada aqui rápida, né, pra informar o ouvinte aí. O plano mais básico da NBA, que é com comerciais, o League Pass, tá R$55 por mês. Ai, é pior ainda do que eu... Porém, tem um plano lá de temporada, né, que você paga a temporada toda, né? Que se você comprar o anual lá, sai R$40 por mês sem anúncios, né? Mas assim, caro, né? Pra assistir só NBA, como o Paulo disse, é caro. E tem outros meios, né? E não são todos os jogos que tem narração em português, né? No League. Exatamente. É, então, isso. Porque não é, tipo assim, eles têm direito à transmissão de todos os jogos, né? Mas nem todos os jogos são transmitidos em português, né? Então acaba que fica lá, né? Muitos jogos em inglês. Vou te falar que eu acho que uma cirurgia de fimose dói menos do que esses preços aí, viu? Pelo amor de Deus, cara. Bem, mas não se desespere, garotinho que está nos ouvindo, né? Temos outras possibilidades, né? Como a gente disse, nem todos os jogos são transmitidos aqui no Brasil, né? Em português. Mas quem transmite na TV aberta é a Band, quando transmite, e na TV fechada é a ESPN. A Amazon Prime, junto com o canal NBA Brasil, aquele que eu comentei dos melhores momentos antes, eles têm uma parceria que eles estavam transmitindo alguns jogos na temporada passada, toda segunda-feira, se eu não me engano. O Felipão vai saber melhor esse dado. Isso, eles transmitem no Prime, passa além de segunda-feira, né? Tem um quadro maior de jogos. Só que esses que passam segunda-feira é o mais acessível de todos, que eles transmitem no YouTube. Essa parceria aí, tipo, varia, né? Mas já é a entidade NBA, né? A Liga NBA faz parceria. Onde eu sei, na última temporada, a parceria era com a Budweiser. E daí, toda segunda-feira tinha um jogo narrado em português, transmitido ao vivo com imagens pelo YouTube. De graça. É, então, eu assim, se fosse pra eu recomendar pra pessoa o que ela pode fazer pra assistir oficialmente, né, claro. Prime, acho que o Prime, esse ano passado eles já tiveram bastante jogos, assim, sendo transmitidos em português, né, que é pra mim o melhor jeito de assistir, né. E com o Romulo Mendonça agora, né. Sim, também. A equipe deles tá legal, acho que a Prime começou já fazendo uma transmissão tão boa quanto a da ESPN, que é bem medíocre, né, pra falar a verdade. Mas o que eu faço, por exemplo, eu assino a Prime e assino, antes era o Star Plus, que agora acabou, né, agora é Disney Plus, não tá valendo tão a pena mais. Mas se você assinar esses dois ou um desses dois, aí vai da sua preferência, né, você já vai ter acesso a uma quantidade de jogos suficiente, assim, pra quem tá começando e pra quem gosta também. Eu, por exemplo, não assino o League Pass, eu quero que se foda, é muito caro. Eu assino esses dois, tô ali servido. E o mais legal é que, tipo, nos playoffs, por exemplo, eu acho que você cobre boa parte dos jogos dos playoffs assinando esses dois, né? Se você assinar só um deles, eu acho que você vai perder mais na fase de playoffs, assim. Mas se você assina os dois nos playoffs, você vai ter praticamente todos os jogos ali. Uma série ou outra que é menos hypada que não passa, né? Mas é isso, eu acho que essa parte de transmissão é muito isso. Tem essa transmissão no YouTube que a NBA todo ano muda, de certa forma, né? Antigamente era pela TNT, por exemplo, já passou por vários lugares, mas agora as opções eu acho que as melhores são essas mesmo. Prime, Disney Plus, ou se você quiser assistir totalmente de graça no YouTube, né, da NBA. Olha só, pesquisei aqui rapidinho e para felicidade da nação, a NBA e a Prime Video, eles já anunciaram um contrato de 11 anos, mano, que começa a partir da temporada que vem, então a partir de 2025/2026, né, que a temporada é estilo europeu, né, para quem é do futebol. A partir da temporada 25/26, eles fecharam um acordo de 11 anos com transmissão global exclusiva de 66 jogos da temporada regular. Então é majoritariamente, mano, é muito jogo, hein? Porra, eu e o ouvinte aí que tá pensando em começar, vamos ter tempo então, né? Vai. Não vai faltar. Raíssa Leal! LeBron James!
Então, galera, continuando aqui, né? A gente já falou de transmissão, então vamos aproveitar o gancho que, por sinal, se relaciona diretamente com o nosso próximo tema, que é os conceitos, termos básicos aqui, regras do basquete, né? É nessa hora que a FISC podia patrocinar a gente, porque a gente vai falar de coisas aqui como pick and roll, triple-double, turnover. Parece manobra de skate, né, mano? Parece, mano. Tony Rocks. Só antes da gente começar essa dinâmica, vamos perguntar pro Marcos. Marcos, coisas que você não entende sobre o jogo de basquete, assim, o jogo em si. Mano, real, quando a gente entrou nessa sessão aqui do episódio, eu tava pensando em fazer, tipo, um bate-bola com vocês, assim, com termos do futebol, por exemplo, tá ligado? Tipo, uma falta no futebol. O que seria o equivalente de uma falta no futebol no basquete? Então, mas aí como que funciona a cobrança dessa falta? Ah, tá, entendi o que você quer dizer. Tá ligado? No basquete, você tem vários tipos de falta, né? É bem complexo, assim. Mas eu vou falar das faltas mais padrões, assim. A falta no basquete, ela acontece em duas fases, né? Quando você tá conduzindo a bola, quando você tá driblando com a bola, você vai sofrer... Quando você sofre o contato faltoso, a única coisa que acontece é você cobrar o lateral bola. Então, seu time ganha um lateral bola e ganha a posse de bola de novo e reinicia o relógio. Certo. Então, é basicamente isso. Quando você tá apenas conduzindo a bola, você tá com a bola na mão, você não tá indo pra cesta, você não tá arremessando, você recebe um lateral e reseta o cronômetro, né? Pra quem não sabe, também é uma coisa que a gente não falou, já é outra coisa que dá pra explicar rapidinho. Os times no basquete, para o cara não ficar ali segurando a bola eternamente, eles têm 24 segundos pra atacar, né? Então, digamos que tem uma falta e o cara faltava 7 segundos pra acabar o relógio. Quando o cara sofre a falta, esse relógio volta pra 14 segundos e ele recebe o lateral. Então, basicamente, a falta, a bonificação é o lateral e mais tempo pra atacar, já que ele foi obstruído disso, né? E aí tem outro tipo de falta que também eu acho importante, que é a falta no ato do arremesso, que é basicamente quando o jogador está indo pra arremessar e alguém vai lá e faz uma falta nele. O que acontece quando esse tipo de falta ocorre é, o jogador vai ter uma chance de lances livres. Seria o equivalente do pênalti, eu imagino. Isso, basicamente um pênalti, que é ali quando o jogador ele vai pra cabeça do garrafão, né? Que é aquela coisa, acho que, não sei, a pessoa não precisa ter assistido o basquete, mas em algum momento da vida ele deve ter visto o cara paradinho ali, Sim. os caras em volta e ele só arremessando na cesta, né? Então, nesses casos, quando o cara tá dentro da linha de 3 pontos e ele tenta o arremesso, ele tá próximo à cesta e tenta o arremesso, ele tem a chance de arremessar 2 lances livres. E quando a falta acontece no ato do arremesso e fora da linha de 3 pontos, aí ele tem a chance de fazer 3 arremessos. Saquei. E aí tem outro porém. Quando o cara acerta o arremesso de 3 pontos, por exemplo, e sofre a falta, ele tem a chance de arremessar mais uma vez. Então, tem esses 3 casos, né? E tem a falta técnica também, que aí é outra história, né? A falta técnica é uma falta que foge do jogo ali. É uma falta que pode ser por reclamação, é coisa parecida com o futebol. Aí essa falta técnica, ela também gera um lance livre. Então, ela não gera nem 2 nem 3. A falta técnica vai gerar um lance livre pro cara ali. E a posse de bola também. Então, o cara, quando ele vai lá e xinga o outro jogador, ele vai lá, xinga o juiz, por exemplo, ele vai lá e agride o outro jogador. Ele recebe uma falta técnica ao invés de um pênalti, né? Ele vai lá e cobra um lance livre e tem a posse de bola. Então, acho que as principais faltas são essas no basquete. E para o ouvinte entender, acho que para o ouvinte entender a falta técnica de forma melhor, imagina como se fosse um cartão, né? Então o cara tem a falta técnica, ele toma um amarelo. Isso. Aí se ele tomar a segunda, ele é expulso, entendeu? Isso, perfeito, Samuca. E tem mais tipos de falta também, mas esses aí a gente não... É mais complicado. Nem vai... É mais complicado de explicar. Só a parte do ponto e falta já é meio difícil da galera entender, mas é possível você fazer o ponto e tomar a falta ao mesmo tempo. Mas as principais pra entender são essas, assim, né? Tipo, as outras, assistindo, vocês vão ver acontecer e o cara da transmissão provavelmente vai explicar. Mano, e vamos lá, seguindo, tipo assim, o futebol, a regra clássica pra gente é o impedimento, né? Tipo,
o bagulho especial do futebol, vamos assim dizer. No basquete, a gente tem alguma coisa parecida com isso? Não. Não existe nada. Tipo, no basquete, se o cara quiser ficar lá esperando na cesta do outro lado, ele pode. Banheirona, foda-se. Na verdade, vai ter a regra do tempo dentro do garrafão, né? O mais próximo, eu acho, que a gente tem. Isso. Mas aí... Que é que o jogador não pode ficar exatamente parado no garrafão, naquela área pintada. Mas não é um impedimento, na verdade, né? Só pro cara não ficar parado. Porque o basquete preza pela dinamicidade do jogo, né? Igual o Paulo falou, a equipe tem tempo pra atacar, então o jogo não fica parado. É um jogo que tá sempre acontecendo alguma coisa. E evita que o cara fique estacionado debaixo da cesta, né? Como quando o basquete da NBA tem caras muito atléticos, muito altos, tipo, seria um facilitador muito grande se o cara que tá defendendo pudesse só ficar embaixo da cesta. Então, pra isso não acontecer, tem essa falta dos 3 segundos, que é pra tirar o cara debaixo da cesta, basicamente. Ela serve pra isso. Assim, eu fui tentando achar equivalentes e tal, né? Mas não sei se eu consegui ainda visualizar toda a estrutura de um jogo de basquete, né? Então vocês já viram que as perguntas aqui, elas são bem nível sua namorada assistindo o jogo de futebol com você, né? Tipo, tem alguma outra regra ou parada basicona do basquete que eu não mencionei, que eu não fiz nenhuma comparação com futebol, que vocês acham que é fundamental de ser falado aqui nessa sessão das regras mais importantes? Além dessas da falta, da penalidade, enfim. Cara, de regra, eu não sei. Mas eu acho que seria bom a gente comentar, assim, os termos básicos mesmo, né? Do quarto, estatísticas básicas, né? Que é pontos, assistências, bloqueios. Tem uma coisa que eu acho, Samuca, que a gente esqueceu, que é como funciona a duração no jogo de basquete, né? A gente não explicou isso. Pois é importante, né? A gente tá falando, mas... Aí, fazendo um paralelo com o futebol, no futebol a gente tem 2 tempos, né? De 45 minutos que rolam, em teoria, era pra rolar direto, né? Mas não é o que acontece. Então a gente tem esses 2 tempos de 45 minutos, o intervalo, e tem acréscimos, né? De acordo com o que o árbitro arbitrar ali. Então cada tempo no basquete, né? Cada tempo tem 2 períodos de 12 minutos, né? E acontece do basquete ter outras particularidades, como é um negócio muito intenso, que tipo... Não que os outros esportes não sejam, né? Mas eu acho que o basquete tem uma coisa ainda mais rápida, assim, de estar o tempo inteiro acontecendo alguma coisa, o tempo inteiro tendo cesta, caras pulando num aro de 3 metros, né? Numa tabela de 3 metros de altura, e o tempo inteiro um negócio muito físico, muito explosivo, né? Os técnicos têm direito a pausas, né? Pedidos de tempo, justamente para parar o jogo, para colocar as coisas mais no lugar, para descansar os jogadores também. O jogo do basquete, talvez uma das coisas que pega para muita gente, que eu vejo reclamar, é que o tempo inteiro para, assim, né? Então, tipo, tem muita propaganda, e nisso entra a parte do capitalismo, né? Tem muita propaganda aproveitando esses tempos técnicos, essas pausas que tem, tipo, bater um lance livre é um momento de descanso, e às vezes, tipo, nisso o técnico para também. Então, o basquete é esse jogo de 48 minutos que a transmissão dura muito mais, né, do que 48 minutos. Quem dera fosse só isso. Isso é bom demais, se fosse só 48 minutos. Só um complemento, né, que o Paulo, ele usou o termo período, né, mas também muita gente chama de quarto, né? Isso. Um quarto, um período é a mesma coisa, pra quem não tá acostumado, né? Então quando alguém fala, tá no primeiro quarto, no segundo quarto, ou tá no primeiro período, no segundo período, é a mesma coisa. Então são 4 períodos, né, 4 quartos de 12 minutos cada no jogo. Eu lembro que no começo do episódio o Paulo disse que no basquete não tem empate. Como que funciona essa parada da duração e numa situação de empate? De empate. Boa pergunta, hein? Alguém quer falar? Como é que é? Eu posso falar também. Fala isso, mano. Falei muito, pode falar. Mikezeira, quando o jogo termina empatado, porque de fato pode acontecer, né? No basquete a gente tem a prorrogação, ou overtime, né, em inglês, que a galera usa muito o termo. E é um tempo... Então a gente tem esse overtime, né, essa prorrogação de 5 minutos que vai, né? Tipo assim, aí se acabar esses 5 minutos com o time vencedor, acaba. Se continuar empatado, vem outra prorrogação até desempatar, velho. E vai indo até desempatar. Saquei. Então essa parada dos 48 minutos realmente é só um número. E é louco assim, porque já aconteceu de um jogo ter 4 overtimes. Eu acabei de... Foi uma partida entre Chicago Bulls
e Detroit Pistons, né? Então, tipo, os times empataram no tempo normal e mais outras 3 vezes até um time sair vencedor, né? Uma partida e meia, pô, tá maluco. Então, loucura, é loucura. E o overtime é outro momento do basquete que é muito tenso, assim, muito emocionante, assim. Você lembra de cabeça, assim, muitos dos overtimes que você assistiu, assim, porque não acontece muito, é raro. É de fato um negócio que é raro e quando acontece num momento importante é muito memorável, né? Raíssa Leal. LeBron James. E outro ponto, Paulo, Felipe e Marcos, né, que a gente pode comentar também, como eu já tinha dito antes, são as estatísticas básicas, cara. Eu acho que é importante a galera saber alguns termos aí, né, que são as 3 principais, né, estatísticas, que é a pontuação, né, os pontos, as assistências, né, e os bloqueios, os rebotes, né. Isso. São as 3 principais e tem outras 2 ali que aparecem mais, né, que são os bloqueios e os roubos, mas não são tão comuns quanto as outras 3, né. E eu acho que partindo das estatísticas, o basquete tem uma coisa que é muito interessante, assim, que eu acho que nenhum esporte leva tão a sério essa coisa das estatísticas quanto o basquete, né? Isso tanto para você pensar o jogo, pensar o desempenho de um time, pensar o desempenho individual dos jogadores, né? Os jogadores se importam muito com essas estatísticas porque elas dizem muito a respeito do jeito que eles são vistos na liga, né? Tipo, o basquete o tempo inteiro, todas as... No futebol, por exemplo, vamos trazer o paralelo aqui. No futebol você tem artilharia ali, mas muitas das vezes ninguém tá nem aí, por exemplo, o cara que dá mais assistência, sabe? Ninguém olha muito pra isso. No basquete, não. É uma cultura completamente diferente ao redor dessas estatísticas, né? Tipo, os próprios jogadores se importam muito, a cobertura do negócio fala muito sobre isso, né? Quem é o maior assistente da temporada, quem é o cara que tem mais assistências, tipo, as estatísticas defensivas, né? Que é o bloqueio, o roubo, importam muito, porque o basquete tem uma coisa que é muito louca, assim, porque os prêmios individuais, né? São muito importantes. Então acho que é outro negócio que não é exatamente sobre regras, né? Mas os prêmios individuais contam muito no basquete porque a NBA, por ser uma liga autocentrada, de certa forma, né? Ela não tem um intercâmbio muito grande, assim, é um negócio que é muito focado em si mesma. Ela gosta muito de valorizar a história dela. Então essa parte das estatísticas, ela se comunica diretamente com os prêmios que são entregues para os jogadores em toda a temporada. E esses prêmios são coisas que a NBA valoriza muito no momento de criar história, assim, né? De definir quem são os atletas que foram históricos, quem são os atletas que foram revolucionários, assim, que mudaram o jogo, que impactaram muito um período, né? Então, a NBA tem vários prêmios, os principais prêmios são o de MVP, né? Que é o melhor jogador da temporada, o prêmio de defensor do ano, o prêmio de novato do ano, que aí é outra coisa que, pô, a NBA é um mundo à parte, né? Até difícil explicar certos conceitos, mas o prêmio de novato do ano, que é meio que o Golden Boy da NBA, é o cara que estreou naquela temporada, os jogadores que estrearam naquela temporada, eles vão disputar entre si para ter um prêmio. Tem o prêmio também de jogador que mais evoluiu, né? Tem o prêmio de cestinha da temporada, tem o prêmio de técnico da temporada, Prêmio do sexto homem. sexto homem, que é o melhor reserva da temporada, né? Se fosse para... Olha isso, prêmio de melhor reserva, mano. Então, todos esses prêmios, assim, eles significam muito. Fora esses prêmios também, eles têm o All-NBA, né? Que é um prêmio que são os melhores times, eles pegam os melhores jogadores da temporada, eles votam, né? É como se fosse uma bola de ouro mesmo, e montam 3 times com os melhores jogadores da temporada. Esses 15 melhores jogadores, né? Também são premiados com esse prêmio de All-NBA. Tem o All-NBA First Team, Second Team e Third Team, né? Terceiro time. No futebol, tem um paralelo muito, muito claro com o NBA, que é as seleções do campeonato. Normalmente eles fazem os times do campeonato, né? Tipo, a seleção de ouro, a seleção de prata e a seleção de bronze, né? Isso, é bem parecido isso. É mais ou menos essa pegada. E fora isso, no meio da temporada regular, ainda tem outra votação, que aí é uma votação mais... Essas que eu trouxe aqui, ela é votada entre os jogadores, entre os donos dos times, né? A galera que gere os times, e entre jornalistas selecionados pela NBA. Então são prêmios de prestígio, assim. Então são prêmios votados por especialistas e pelos próprios jogadores. Já no meio da temporada você tem os All-Stars, né? Que são os jogadores estrela da liga, que é um prêmio que acontece no meio da temporada e que mobiliza um jogo também entre esses jogadores que foram votados como All-Stars, né? Que aí
é um prêmio que não conta só com gente especialista votando, mas também o público. Então são, tipo, muitos e muitos prêmios, e esses prêmios influenciam muito na conversa sobre o negócio, né? Tipo, cria uma mítica ao redor dos jogadores, cria toda uma série de historinhas, de tipo de discussões, tipo, quem é melhor que quem. A NBA é muito uma liga disso, né? Uma liga de jogadores, de estrelas, de certa forma. E muito do debate gira em torno dessas figuras individuais, assim, né? Tipo, quem é melhor, LeBron ou Durant ou Curry? Ou agora esses caras estão ultrapassados, então agora é o Luka, é o Jokic, é o Tatum, sabe? Tipo, tem sempre muito esse debate centrado na figura dos jogadores, e esses prêmios são muito aumentadores dessa cultura, né? Eles se retroalimentam, tanto a cobertura, o público, quanto esses prêmios, eles funcionam para criar esses debates, essas discussões que são infinitas, né? E criam também uma questão histórica na liga, porque por muito se ter um foco nesse tipo de coisa, tipo, a liga, a NBA, ela preza muito pela história, pelos jogadores que eles tiveram, eles sempre estão trazendo de novo, tipo, eles sempre estão trazendo eles de novo de alguma forma, tanto, sei lá, o prêmio de MVP, ele tem o nome de um jogador importante, e esses prêmios, além da questão histórica que eles trazem, eles são importantes porque influenciam também diretamente nos salários que os jogadores recebem às vezes. Então, um jogador pode deixar de receber um salário porque ele não foi pro primeiro time da NBA ou porque ele não foi All-Star. Então é muito importante, não é só um prêmio, assim. É muito importante pros jogadores, né? Mas a gente tá falando de prêmio individual aqui, de jogador. Acho que agora é legal a gente falar também um pouco dos times, né? Com certeza, assim, acho que assim, eu não recomendaria pra alguém que tá começando, né, já escolher um time, né, tipo assim, escolhe um time e começa. Não, cara, eu acho que vale a pena você aproveitar o esporte em si. Então assiste um jogo ali que tá passando de bobeira, assiste outro, que, cara, no meio desses jogos você vai acabar criando uma empatia com alguma das franquias e isso vai te levar pro resto da vida, saca? Tem um caso muito próximo meu, assim, que era um primo meu, ele não acompanhava nada, e eu tava um dia na casa dele, falei, vamos assistir aqui, senta comigo e tal. Aí a gente começou a ver e ele viu o Ja Morant, pra quem já acompanha aí, né, era um jogo do Memphis, ele viu aquele cara magrelo pulando 5 metros de altura e fazendo umas enterradas loucas, e ele ficou, cara, que é isso e tal. E o bicho virou um torcedor fanático do Memphis Grizzlies, que não é uma franquia relevante, vamos dizer assim, né, não é uma franquia grande, de peso. E, mano, eu acho que isso é o melhor jeito, assim, pra quem tá começando, tipo, assiste um jogo ou outro, que em algum momento alguém vai te pescar ali, você vai criar essa empatia e aí, mano, só partir pro abraço. Mano, aconteceu uma parada muito parecida comigo quando eu vi o Gabigol em 2019, mano. Comecei a torcer pro Flamengo instantaneamente. Viu aquela bunda de silica dele, né? Aconteceu com muitas pessoas. Então, eu já sou bem o oposto dessa filosofia do Samuca aí, velho. Eu acho que, pra mim, não existe esporte, não existe acompanhar esporte sem torcer, e torcer de um jeito desregulado, cara. Pra mim, precisa ter esse componente, mas é claro que eu entendo a parte dele falar que é com calma, né? Você não vai, tipo, pra torcer pra um time sem conhecer o time. Eu acho que faz sentido o que ele falou. Mas assim, eu acho que é legal você escolher um time pra torcer, pra você ir lá e sofrer e acompanhar, tipo, se apegar ao negócio e ter mais emoção ali no seu acompanhar NBA, né? No caso de vocês, por exemplo, vocês que estão aqui gravando comigo, como que foi essa criação de afeto que vocês tiveram com o time de vocês? Vocês, por exemplo, assistiram, igual o Samuca falou aí, foi assistindo e tal, e de repente viu, tava torcendo pro time? Vocês já chegaram assim meio com bias? Como é que foi? Mano, eu vou começar, tô calado. Cara, eu já, tipo, não acompanhava, assistia a final da NBA, tipo, pegava um joguinho ali, outro lá. Eu lembro que a primeira final, assim, que eu acompanhei mais de perto foi a que o Toronto Raptors ganhou. Inclusive foi muito fácil. 2019, ó. 2019. Acho que foi isso aí mesmo. Graças a Deus que eu não torci pra eles, né? Porque, pelo amor de Deus. Eu fiquei mais de olho assim, eu lembro que em 2020, cara, eu tava até viajando e tal. Mas eu tava ligado nas finais. E aí, tipo, era o Lakers que tava jogando, tá ligado? Tem simplesmente o papai LeBron lá. Então, tipo, juntou toda essa aura, assim. 2020 foi um ano bosta, né? Porque teve a pandemia
academia e tudo. Então eu tava mais focado nessa questão do basquete. Daí eu parei pra assistir, mano, e quando acabou as finais, né, lá no último jogo eu já tava envolvidão, assim, e aí comecei a acompanhar em rede social, seguir página e tudo. Olha aí. Só pra me explicar aqui pro Paulo, né? Eu também sou a favor da torcida, né? O meu ponto é, tipo assim, não escolha um time antes de começar a assistir, entendeu? A partir do momento em que você viu ali um jogo ou outro e um time, tipo, te chamou a atenção, aí sim você vira torcedor, igual ele falou. Aí é maluquice, mano. Você vai xingar os outros, mandar os caras se fuderem, e já era, abraçar a bandeira. Vai odiar o Celtic automaticamente. Cala a porra da tua boca. Mas no começo vai, tipo assim, vai na calma. Igual o Felipe falou, tipo, ele viu ali um jogo ou outro, quando ele viu, mano, o cara já era um amarelo fanático, isso aí. O meu foi bem parecido, mano, só que um pouco antes. Eu jogava basquete quando eu era mais novo, né, mas nunca acompanhei, de fato, de assistir. E aí eu comecei em 2016, foi 2015 ou 2016, eu vi um jogo ou outro e tudo mais, até que eu posso dizer que essa época era o auge da rivalidade Curry e LeBron, talvez, e, cara, meio que pra mim foi tipo isso, eu tava assistindo um jogo ou outro e meio que me entregaram aquela cena do Matrix, né, uma pílula azul e uma vermelha, eu tinha que escolher entre Curry e LeBron, assim, eu tive essa sensação, assim, na época, porque, mano, eram dois times massa, assim, de assistir, com o Warriors e o Cavaliers, e era muito grande o que os dois faziam, né? E tipo, cara, o LeBron é foda, igual o Felipe falou, né, mano? Ele é o rei, mano. Eu achei embaçado. Mas, mano, eu vi aquele baixinho jogando bola da puta que pariu e acertando, mano. Isso me consumiu, entendeu? Eu virei... Eu amo ele, mano. Stephen Curry, mano. E aí eu virei torcedor do Warriors, mano. Pra minha tristeza, que anos depois virou a enzaiada, né? Mas fazer o quê? PSG do basquete? Qual é que é? Tipo isso. Acho que a melhor definição possível é essa, mano. Nossa. Golden State é o time modinha, assim, né? Se fosse pra falar os termos futebolísticos. Só voltando aqui, deixei de fora uma coisa que foi muito legal. Acho que muita gente aí também pode se identificar, ou quem tá procurando começar também. Mas, mano, bem nessa época saiu o The Last Dance, que é a série que conta a última temporada do Jordan no Bulls, né? E, mano, essa série foi um hype absurdo e, pô, ela é uma série muito bacana também, até pra quem, tipo, não curte NBA em si, mas a história do cara, a história do time, assim, é bem legal de acompanhar, então fica a dica. Aí foi mais ou menos nessa época, cara, tanto que eu tenho uma camiseta do Jordan aqui, não torço pro Chicago Bulls, mas... É o GOAT, né? Curto pra caramba o Jordan. Tem um quadro dele, inclusive, no meu quarto. Fanzaço. E foi bem nessa época, assim, que eu tava começando a acompanhar mais de perto. Que eu assisti, acho que é uma ótima porta de entrada também, que não necessariamente passa por você ver o jogo e tudo. Bom que você já pega umas paradas assim, já pega muito da história da liga, que é o GOAT, igual o Samuca falou. Minha história é um pouco... Eu sou mais velho um pouco aqui que a galera, né? Então, o primeiro contato que eu tive com a NBA foi lá por volta de 2009, 2010. Foi na época do título do Celtics. O título do time do Celtics, que tinha o Kevin Garnett, a época que o Kobe jogava ainda. Então, eu lembro que eu peguei pra assistir na Esporte Interativo na época ainda. Não me engano, é 2008 o título do Celtics. 2008, 2009, por volta dessa época. Eu era criança, ainda bem criança, então eu assistia, mas de um jeito meio assim. Assistia e não assistia. Mas uma coisa que me fez assistir foi o Celtics. Eu achava muito legal aquele time e minha cor favorita é verde. Então, eu vou fumar com essa. Olha, era um time legal e era verde. Eu falei, pô, esse é o meu time de basquete, né? Mas aconteceu isso e eu acho que o Esporte Interativo perdeu os direitos e parou de passar. Como na época era muito TV ainda, né? Tinha pouca internet. Eu nunca mais, tipo assim, acompanhei basquete. No máximo um jogo de videogame ou outro ali que eu jogava. Um bem mais velho já, sei lá. Mais ou menos nessa época que o Felipe falou aí de que ele voltou a acompanhar, eu comecei a assistir também uma coisa ou outra ali. Mas muito, muito esporadicamente, assim. Era muito aleatório quando eu pegava pra assistir. E o ponto de virada que eu voltei a assistir mesmo foi em 2020, eu acho, quando teve uma temporada da NBA que foi numa bolha. Nossa,
conta da pandemia. 2020. Foi em 2020, né? Foi essa aí que eu assisti e comecei a curtir. Então, eu lembro que eu tava na internet, assim, nessa época que eu tava saindo da faculdade, então eu tava meio sem nada pra fazer mesmo, assim, tava com o tempo sobrando. E apareceu um anúncio que era, tipo, muito convidativo, assim, pra você assinar o League Pass na época, e era um preço muito baixo, assim, eu falei, nossa, um preço muito baixo pra assistir todos os jogos. Eu fui lá, assinei e voltei a assistir. E nisso, eu já tinha essa coisa do Celtics, né? Eu falei, pô, eu vou voltar e começar assistindo muito Celtics, né? E foi aí que meio que se consolidou, porque o time do Celtics, naquela época, tinha o Tatum e o Jaylen Brown, né? Que são jogadores que ainda eram jogadores jovens, mas eram jogadores muito legais de assistir, assim. O time tinha uma energia que eu achava legal, que era um time competitivo desde aquela época, sabe? Que é um negócio que eu gosto de acompanhar esporte. Eu perco muita vontade de acompanhar quando meu time não tá competindo por nada. Tipo, eu torço pro Cruzeiro, né? Então... Tem que respeitar o cabuloso. a gente... Mas acho que o Samuca vai me entender como ninguém aqui. A gente teve muito tempo, assim, de ser um time que sempre tava disputando e, de repente, né, teve aquela desgraça, tudo que aconteceu. E nessa época foi quando o time não tá competitivo, eu não consigo. E o Celtics tem esse DNA, né? É um time tradicional, é um time que tá sempre ali brigando. Então, isso me motivou ainda mais a gostar do time, fora os jogadores, fora essa história que eu tinha mais antiga, pregressa, né? E foi isso, meio que foi essa minha história e foi muito legal, assim, desde 2020, eu tô acompanhando, assim, religiosamente a NBA e, cara, hoje eu posso dizer que eu acompanho mais NBA do que futebol e às vezes eu me emociono mais, eu me envolvo mais com o Celtics jogando do que com o Cruzeiro, muitas das vezes, né? Claro que O Pedrinho chegou pra salvar. é claro que nos momentos que o Cruzeiro tá disputando as coisas, eu tô ali sempre, mas e me emocionando também, mas o Celtics, tipo, nesses últimos anos foi tipo uma montanha russa, assim, tem sido muito legal acompanhar. Foi um time que tava sempre batendo na trave, às vezes perdendo de um jeito humilhante, eu ficando puto, mas aí ano passado foi campeão e meio que isso tudo valeu a pena, esse arco aí que eu passei de 4 anos torcendo, né? Legal, velho. Cara, eu confesso que eu me senti bem por fora agora, né? Vocês contando a história de vocês aí com o time de vocês e tal. E assim, como eu queria ter um time na NBA, sabe? Gostaria que os meus amigos aqui de podcast me ajudem a descobrir qual é o meu time da NBA. Solta o quadro. Olha. Boa. Não, então, né, já pegando o gancho aqui, eu gostaria de saber, né, dos meus amigos aqui da bancada, qual time vocês indicam e pra quem tá ouvindo e tá pensando em começar a assistir NBA, o que vocês acham que é o time ideal pra cada tipo de pessoa? Antes só um adendo, não vale falar o próprio time, que a gente já falou aqui, então. É isso. Cara, eu acho que eu vou começar essa, sinceramente. Alguns vão me chamar de lunático. Lá vem. Vixe. Mas eu acho que um time maneiro é o Spurs, mano. Olha, San Antonio Spurs é um time que tem uma certa tradição na liga, né? Já foi 5 vezes campeão. É um time que não vem nos seus melhores momentos nos últimos anos, isso é verdade. Mas, cara, eles recentemente, né, draftaram o Victor Wembanyama, mais conhecido como o Alienígena. É uma franquia que tem um futuro aí com esse cara que pode ser maneiro de acompanhar, viu, mano? Eu acho que é uma boa pedida, por mais que não esteja tão bem agora. Eu acho que essa escolha do Samuca, ela é pro cara que tá pensando no futuro, tá pensando no longo prazo, né? Isso. Tipo assim, se o cara que quer acompanhar o início da trajetória... Quer comprar na baixa. Isso, é o cara que tá fazendo... Investidor. Isso. É ação, você tá comprando a ação. E é uma ação que é boa, porque você tem ali um cara com potencial para ser um dos grandes da história, né? Pelo menos é o que todo mundo diz, que é o Wembanyama, né? Grande homem! Pô, você vai ali ver talvez a história do basquete sendo feita com mais um jogador histórico ali. É doideira. Porque pra quem não sabe, o Victor Wembanyama é meio que assim, desde o LeBron James, ele é o cara que foi mais hypado pra entrar na liga, então não é pouca coisa não. E o cara é gigantesco, literalmente. Ele tem 5 metros de altura. Tô brincando. 2 metros e 21, eu acho. 24, mano.
1,24 m, Olha aí, O velho. bicho é uma aberração, velho. E ele joga como se ele tivesse 1,80 m. Então essa que é a parada dele. É, tipo assim, questão de fluidez de movimento e tal, de conseguir fazer as paradas. Isso. Eu acho que eu já posso puxar o meu aqui também. Pode. É um negócio parecido com o que o Samuka trouxe. Eu também vou trazer um time aqui que é um time do futuro, mas é um time que já é do presente também, que é o Oklahoma City Thunder, né? Boa escolha, Legal. mano. Pensei também. Que é um time, assim, que eu acho muito carismático. É um time de jogadores jovens, que tem um jogador que é a estrela do time, que é o Shai Gilgeous-Alexander, que tem esse nome também, tem uma força nominal que eu acho muito foda. E é um jogadoraço, assim, é um jogador clássico, assim, que você gosta, você vê jogando e você fala, pô, esse cara é muito foda, você não precisa entender nada de basquete, que ele vai fazer as cestas plásticas ali, cestas difíceis, que é um cara que é muito bonito de se ver jogar. É um time muito jovem também, tem vários jogadores ao redor dele ali que estão em plena evolução. E é um time que, diferente do Spurs, que tá meio que na planta ali, né? É um projeto na planta. O projeto do OKC é um projeto que é novo também, mas é um projeto que já tá mais consolidado. Então, se você quer tá nesse meio termo de um time que ainda tem um futuro legal e já tá disputando alguma coisa, que falta muito pouco para disputar de verdade, é o time do OKC, assim. Fora o Shai, que é o Shai Gilgeous-Alexander, que é um cara que, assim, vale você parar pra assistir só ele, assim. Saca de bola. Legal, pra boa recomendação também. Tá, e fechando aqui, como meus dois amigos aí já mencionaram times que ou são um futuro ali, ou estão começando, né, já são presentes, mas um presente não tão consolidado assim, eu vou enzar e vou indicar o time de um colega de bancada, né? Não vou indicar o meu, mas vou indicar o time do Samuka, o Golden State Warriors, e eu vou defender que é a minha escolha. Sabe muito. Esse time aí tá... Então, tipo, não tá na melhor fase dele, mas eu acho que é um time legal, assim, pra quem tá começando a acompanhar, porque tem o Stephen Curry lá, que o cara, tipo, é um revolucionário, ele mudou a forma como o basquete é jogado. Ele, tipo, ainda entrega muito, apesar de ele já tá indo mais pro final da carreira, assim, é muito divertido de ver o Curry jogando, sabe? E o cara pega a bola lá do meio da quadra, arremessa e faz cesta, enfim, o time acaba que tem mais essa pegada também. Um outro motivo que é especial pra gente aqui é que tem um brasileiro lá, né? O Gui Santos. Ele na última temporada foi reserva, jogou alguns jogos com o time principal, alguns com o time B, mas ao que tudo indica, essa temporada ele deve ter mais minutos, então é um motivo legal aí de acompanhar o Golden State também. É um time que foi vencedor no passado muito, muito recente, né? Acho que a penúltima temporada eles foram campeões. 22. Antepenúltima, né? Teve 2. É verdade. Então, acho que é por isso o Golden State é um time legal de acompanhar, mas eu quero fazer duas menções aqui, que são o Timberwolves e o Memphis Grizzlies. Acho que são uns times legais assim, o Grizzlies principalmente por causa do Ja Morant, né, que é um cara que eu gosto, eu particularmente gosto bastante do estilo de jogo dele. Enfim, a minha recomendação aí, até para fugir um pouco do que foi dito antes, é o Golden State. Esse investimento aí, não sei não. Não é à toa que é o time do Zenzo, tá ligado? Exatamente. A real é que é porque o time cativa mesmo, velho. É legal, assim, não falei nada porque é o meu, né? Então, mas agora eu vou aproveitar pra falar. Mas pra mim, só eu não vou me prolongar aqui, só vou fazer um comentário rápido. Eu acho que é um investimento que talvez traga menos retorno, porque essa geração do Golden State tá bem, já tá fazendo ali nos seus finalmente, né? Então, quem for atrás do Golden State, vá com isso em mente. Tipo, você tá vendo o Curry, mas você tá vendo ali o crepúsculo, né? Tempos difíceis a caminho, né? Não vai ter por muito tempo ele mais não, né? Fala assim não que o Samuka chora. Não, eu já tô triste já, mas fazer o quê, mano? Mano, olha só, eu sou brasileiro. Imagina o quão foda seria se o Gui Santos desse certo, mano. E tipo, porra, imagina só a reformulação do Warriors com ele lá, mano. Porra, isso ia ser do caralho, mano. Sério mesmo. Ia ser muito bravo. Raíssa Leal. LeBron James. Eu espero de verdade que esse episódio tenha ajudado a todo mundo que quer começar, que quer entrar nesse mundo de NBA, né? E, tipo, saber pelo menos ter um norte ali, falar, pô, depois desse episódio aqui, eu não vou assistir NBA, mas um dia se eu for assistir, eu já tenho ali um guia ali, eu já tenho um caminho pra seguir. Fico muito feliz desse episódio, acho que foi um episódio muito legal. Quem tiver ficado com alguma dúvida aí também, alguma coisa que não ficou tão clara quando a gente falou, pode deixar nos comentários, às vezes mandar em onde
onde der pra mandar aí no direct do Controversa, que a gente vai estar respondendo, né? É com pesar, mas eu vou chamar o primeiro colega aqui pra se despedir, vai seguir a mesma ordem. Samuca. Um beijo aí no coração de todos os ouvintes. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Um episódio um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado aqui a fazer, mas eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês de alguma forma, né? Então aproveitem esses times aí que a gente comentou, né? Os times clássicos também, né? Não podemos deixar de colocar eles na lista, os Celtics, os Lakers, talvez até mesmo o Miami Heat. Assiste uns jogos desses times, vê se algum deles te cativa, começa a acompanhar, mano. NBA é bom demais. Um beijo no coração de todo mundo. Comenta aí, não esquece de seguir o Controverso em todas as redes sociais. Felipeira. Opa! Pô, galera, episódio bem legal aí, né? Igual o Samuco falou, meio diferente, bem com viés jornalístico. A gente tá trazendo muita informação aqui no Controverso. A gente tem que mudar aí os próximos episódios. É errado. O Controverso Esporte tá acabando, mano. Sei lá o que tá No acontecendo. próximo episódio a gente melhora isso, é uma promessa. Mas bacana aí falar de NBA, tá com vocês aqui, gravando mais um. Muito obrigado a todo mundo aí que participou da gravação, todo mundo que tá ouvindo. Um beijo no coração e let's go Lakers. Esse ano é novo. Smarks. Cara, estão subvertendo a ideia do Controverso, hein, mano? Desde que vocês entraram aí, vocês estão compartilhando informação aberta, querendo ensinar o ouvinte aí, isso não é a proposta. Mas queria agradecer aí, né, por vocês me terem neste episódio e também por ter, né, ensinado aí toda a paciência para passar os ensinamentos do basquete. Confesso que eu fiquei bem curioso, mano, para começar a assistir alguma coisinha ou outra aí de leve e tal, só que vamos lá, né, tem um prazo de 11 anos aí, pelo que vocês me disseram, para começar a assistir na Prime, então tem tempo ainda. Episódio bem bacana. Agradecer a todos aí, lembrar a vocês de seguirem, né, o Fredorento 12 aí no Instagram, o editor mais insuportável do Brasil, e deixar o like aí no episódio do Controverso, né? Muito obrigado aí, meus parceiros e ouvintes. Já tá fechado com o Celtics, Marcos, podemos falar isso? Não, poder. Cara, pelo que vocês falaram aí, é Miami Heat mesmo, não tem jeito. Freguês do Celtics, né? Só Aqui. quem assistiu os primeiros episódios sabe do que se trata. Da raiz. Pô, e a palavra do episódio hoje vai ser... Introdução da bola laranja. Beleza. Falou, galera! Alô! Este programa foi editado por Audi Edições.